Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao meu canal Mãe Dialética, onde eu vou compartilhar com vocês tudo sobre a alergia alimentar da minha filha. Meu nome é Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao canal Se Sinta Acolhida. Já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, deixe aqui nos comentários quem é você. Se você é uma pessoa que tem alergia alimentar ou se você é mãe de uma criança alérgica, quais são as alergias do seu filho ou filha e quais são os principais desafios, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês a minha rotina, as minhas dificuldades, né? E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi, quem é a Laura, né? E como foi que a gente descobriu as alergias alimentares dela. Então, se você não quer perder nada, também acione o sininho da notificação, que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisada, tá bom? Então vamos lá, gente, deixa eu contar para vocês como é que foi aí essa descoberta das alergias da Laura. Vou começar falando da minha gestação. Eu tive uma gestação assim bem complicadinha, eu passei muito mal durante a gestação. Os 3 primeiros meses eu tinha muito enjoo. Eu não vomitava muito, mas eu ficava o dia inteirinho enjoada, tá? Eu não ganhei peso, emagreci 3 quilos, se eu não me engano. Os 3 primeiros meses foram horríveis para mim. Passando esse período, quando eu completei 4 meses, foi assim, o segundo trimestre da gestação foi mais tranquilo, tá? E no último trimestre, lá com 7 meses, eu comecei a ter muita azia, dormia no sofá, mas até então é coisa normal de gestação, né? Qualquer dia eu gravo um vídeo contando mais detalhes da minha gestação. Daí nasceu minha bonequinha, a coisa mais linda da minha vida. E logo lá na maternidade, gente, ela chorava muito, 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 muito. Eu tive um pouco ali de dificuldade no início para amamentar. Eu achava que é porque eu não tenho, na verdade, né, bico, né, mas depois eu descobri que isso não tinha nada a ver. Depois a gente ajustou lá, né, a pegada dela na mama. E deu tudo certo, mas ela chorava muito. Acho que eu fiquei 2 ou 3 dias na maternidade e esses dias foi de muito, muito, muito choro, né? Então aí veio uma consultora de amamentação, a gente traçou algumas estratégias lá mesmo. Ela me orientou a comprar um bico de silicone. Comprei e usei ali só no início o bico de silicone, depois que eu ajustei a pega dela, não precisei mais usar. E lá na maternidade também eles passaram fórmula para ela tomar e choro, gente. Choro, 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 choro. Em casa não foi diferente. Menina, eu passei assim perrengue, porque ela chorava muito, chorava durante o dia, chorava durante a noite, não conseguia dormir direito. E assim, eu suspeitava que aquele choro não era normal, tá? As pessoas viviam falando pra mim que pra me dar chupeta, pra me tentar dar mamadeira na época, mas eu tinha um sonho muito grande de amamentar. Então eu não queria dar nada artificial no momento. Mesmo a chupeta, por que eu não queria muito dar a chupeta também? Porque eu queria entender o porquê do choro do bebê. Porque eu tinha noção que um bebê chora porque alguma coisa está incomodando ele. E na minha cabeça, se eu desse a chupeta para ela, eu não ia descobrir o motivo do choro. E eu queria descobrir o motivo do choro. Então eu não dei. Eu até tentei ali com 2 ou 3 meses, na minha exaustão, assim, num cansaço, mas ela não pegava e eu também não fiz muita questão. Levava ela no médico. Eu lembro que na primeira consulta dela eu já relatei isso pro médico do choro constante que ela tinha. Aí fazia massagem, colocava bolsinha de térmica na barriguinha dela. Aí ela tomou tudo quanto é remédio para cólica. Só o chá que eu não dei, eu não quis dar chá também, porque eu fiquei com medo de atrapalhar. Ela mamava muito, só que assim,
ela colocava a boca no seio, mamava, soltava e contorcia muito o corpinho para poder mamar. Ela mamava melhor à noite, gente. Então à noite, eu não sei se ela ficava cansada por conta da dor, ela meio que não ligava. Então ela passava a noite pendurada no meu peito. E eu ali tentando entender o que estava acontecendo, né? Eu tinha um negocinho assim que falava pra mim que aquilo lá não era normal. Eu passei ela em 5 pediatras. E ali nos 3 primeiros meses, eles falavam pra mim aguentar, porque era cólica de recém-nascido, e que ia passar. Só que eu não achava normal, né? Então por isso que eu ficava trocando de pediatra e eu sempre escutava a mesma coisa. Eu lembro que teve uma cena que me marcou muito, que foi quando eu cheguei na UPA para ela ser atendida e o médico chamando ela, eu lembro que porque ela nasceu um pouquinho antes do inverno, né? Então tava um frio, o pessoal tava gripado e eu tava exausta, gente. Ela não parava de chorar, assim. Ela chorava quase o dia inteiro e a noite inteira, gente. Foi uma loucura. Até hoje eu não sei como eu sobrevivi àquela fase. Como que eu não tive uma depressão pós-parto? Gente, não sei. Foi Deus que segurou na minha mão, falou força. Eu acho que a vontade que eu tinha de descobrir o que estava acontecendo com ela era maior do que o meu cansaço e a minha exaustão. Mas eu não sei se é o seu caso. Hoje, quando eu conheço, né, eu tenho contato com outras mães que tiveram filhos com alergia alimentar, elas relatam que chegaram à loucura, que às vezes até meio que maltratava o filho, mas no sentido assim da exaustão, né? Eu não julgo, eu entendo essa questão. Eu lembro que teve um relato de uma mãe que ela falava que os vizinhos ficavam de olho nela quando o marido dela saía para trabalhar, porque ela gritava em casa que ia atacar o menino pela janela. Mas ela não ia atacar, entendeu? É porque ela estava cansada. Porque assim, ó, além da privação do sono, que é o normal, o puerpério já é difícil para qualquer situação. Mas o choro constante da criança, gente, aquilo misturado com o seu cansaço, e você tentar de tudo e não ver, você às vezes sai de você, né? A mulher, ela fica muito vulnerável, no meu ponto de vista, né? Eu acho que os médicos demoram muito para descobrir o que é, e o apoio para a mãe também precisa ser maior quando a criança está nesse estado, né? Porque se você não estiver bem, não tem como você cuidar do seu filho. E comigo também foi a mesma coisa. Então eu cheguei com ela na UPA e o médico estava falando o nome dela. Ele, na hora que eu levantei com uma bebê, ela tinha 2 meses. Ele parou de falar e olhou pra minha cara. Eu lembro que eu entrei no consultório, ele nem examinou minha filha. Ele falou, mãe, tipo assim, o que é que você tá fazendo uma hora dessa na rua, com um monte de gente gripada e você com um bebê recém-nascido aqui na UPA? E eu falava, doutora, ela tem um choro constante, não é normal. Ah, é normal, sempre que é cólica de recém-nascido, me deu a receita e tchau. Até hoje, quando eu vejo esse médico, me dá mas tudo bem. Então, gente, eu comecei a pesquisar na internet, ver se isso era normal mesmo. E eu ouvi dizer sobre sono. Foi aí que eu conheci sobre rotina de sono. Eu falei, pronto, às vezes ela tá chorando assim porque ela tá com problema de sono. Realmente ela não dorme, ela não tem uma rotina regrada. E lá vai a mãe, comprei um curso de sono. Tava desempregada. Comprei um curso de sono. Vamos fazer rotina nessa criança. Isso diminuiu um pouco o estresse dela, eu confesso. Não resolveu 100%, por quê? Porque a rotina de sono pro bebê, gente, só dá certo 100% se não tem nada que atrapalhe o sono dele. E dor é uma coisa que atrapalha o sono da criança. Então, se o seu bebê ou o seu filho sente dor, você não vai conseguir aplicar a rotina de sono 100%, mas você vai conseguir diminuir um pouco esse estresse. Eu percebi isso na minha filha. Então deu uma acalmada ali nela, mas ela ainda continuava com muitas cólicas. Teve um episódio também que me marcou,
Quando eu terminei o meu resguardo, as minhas irmãs vieram aqui em casa fazer uma visita para mim, eu preparei um café da manhã para elas, né? Elas esperaram eu passar por esse momento de turbulência para poder me visitar. Vieram aqui nos primeiros dias para ver a neném e tal, mas elas depois esperaram. E eu toda feliz vim, recebi, preparei a mesa, gente. Com iogurte, com requeijão, com queijo, com pão, com manteiga. E quando elas chegaram, a neném estava dormindo. Daí a gente estava ali conversando, tomando café, ela acordou. Já acordou chorando. E eu fui tentar amamentar ela. E ela não pegava no peito de jeito nenhum. Ela mamou um pouquinho e já começou a chorar de dor. Começou a retorcer. Nisso as minhas irmãs já começaram a ficar desesperadas, porque a gente tentava uma coisa, tentava outra, colocava debaixo do chuveiro, e tirava do chuveiro e colocava ruído branco, e fazia massagem, aí eu dei o remédio da cólica, e nada fazia ela parar de chorar. E eu tentava colocar ela no peito para poder mamar, para ver se ela acalmava, também não resolvia. Então ela falou, vamos sair um pouco, né? Porque eu evitei sair muito ali nos 3 primeiros meses, porque eu morria de medo dessa menina ficar doente, porque eu falava, eu não dou conta dela sem estar doente, chorando desse jeito. Se ela pegar qualquer outra coisa, eu não vou aguentar, era o que eu pensava. Então eu criei uma super proteção assim em cima dela. Eu tinha muito medo de sair, porque eu morria de medo dela ficar doente e aquilo tirar a nossa paz mais ainda do que a gente não tinha. Mas aí pegamos o carro, fomos na minha mãe, e nisso ela chorou, gente, o caminho inteirinho, chorando. Isso ela já estava com 4 meses. Chegamos na casa da minha mãe e tento, e nada dessa menina mamar, Aí falei, pronto, ela não quer mais o peito, vou ter que dar mamadeira. E eu comecei a chorar porque eu não queria dar mamadeira. Aí comecei a pesquisar mamadeira, comecei a pesquisar a fórmula e nada. Ela foi mamar só à noite, ela ficou o dia inteiro sem mamar, só chorando. Ela só mamou um pouquinho de manhã e depois não quis mais. Aí no outro dia eu fui num banco de leite aqui da minha cidade, procurei a consultora de amamentação que tem na maternidade gratuitamente, e ela olhou e falou, mãe, é cólica. A pega dela tá perfeita, ela mama super bem, ela bocanha aqui assim, com gosto. Você vai ter que procurar o pediatra, porque o problema dela é cólica. Olha o jeito que ela se mexe, ela tá com dor. Aí lá vai eu, no pediatra de novo, falar pro pediatra. Falei, aí, agora doutor, já passou os 3 meses, ainda é cólica? Ah, então, porque pode às vezes ir até os 4 meses a cólica. Ok, eu fui... paguei uma consulta com uma pediatra cara aqui na cidade, e ela falou pra mim que a minha filha chorava de fome, porque ela viu no gráfico lá que ela não estava ganhando peso, e isso foi uma coisa que o médico do posto de saúde não tinha percebido. Foi ela quem percebeu. Eu fiquei brava, não dei credibilidade pra ela, porque eu percebi que ela queria dar fórmula pra minha filha, e isso me irritou. Falei, caramba, eu paguei caro na consulta pra mulher falar. Gente, eu transbordava de leite. Eu não tinha problema nenhum com produção de leite. E ela falar pra mim que minha filha chorava de fome, eu fiquei muito irritada. Na verdade, ela tinha um pouco de razão, porque ela não conseguia mamar o suficiente, porque sentia dor. Logo, ela ficava com fome. E ela também não ganhava peso, mas essa fome era porque ela tinha alergia alimentar e não porque eu tinha uma produção insuficiente de leite, ou que o meu leite não sustentava, né? Eu me preparei para a amamentação, então aquilo me deixou muito irritada. Então eu fui, voltei no posto de saúde, falei para o médico que ela estava com problema de ganho de peso. Esse foi um sinal assim mais claro para eles. Foi aí que começou a ligar algumas anteninhas. E ele foi lá e me encaminhou para uma pediatra, porque aqui é assim, aqui tem um posto de saúde que tem um médico da família que atende todo mundo. E quando o problema é muito grave, aí ele encaminha para um especialista, que no caso dele ele encaminhou para a pediatra. Com a graça do bom Deus, essa pediatra que ele encaminhou é uma pediatra especialista em alergias alimentares. Né? Antes de eu passar com essa pediatra, eu voltei no retorno com essa médica que eu paguei caro.
E a Laura começou a ter refluxo. Esse acho que foi o segundo sintoma, assim, que eu entendi que era sintoma. Ela tinha outros que eu não conseguia associar, né? Que eu já vou comentar com vocês. Então, quando eu voltei nessa médica, falou, pronto, o problema dela é refluxo, me passou uma fórmula caríssima para dar para ela. E eu falei, tá bom, né, vamos tratar como refluxo. Nisso, gente, a Laura já estava com quase 5 meses, e com 5 meses e meio ela ia iniciar na creche, e eu precisava fazer a introdução da fórmula, porque na fórmula, na creche, eu não podia até então levar o leite. Hoje em dia já pode, mas naquela época não podia. Então eu precisava adiantar essa introdução com a fórmula para ela acostumar com a mamadeira, que até então não tinha dado mamadeira para ela, porque era um caos, né, gente? Essa que é a verdade. Aí o médico me ligou, o posto me ligou querendo me encaminhar para essa doutora. Aí eu não ia, que eu falei, o diagnóstico é refluxo, não vou. Só que aí, gente, eu fiquei com aquela coisa, mas o médico, coitado, se preocupou, foi atrás de uma pediatra, eu vou, né? Só para não fazer desfeita. Peguei o carro, fui lá do outro lado da cidade, passar nessa médica. Sentei, comecei a contar a história. Tava ela e as estagiárias dela, da universidade. Eu comecei a contar, ela já olhou assim pra estagiária e falou, ó, é a PLV. Eu, hã? É o que ela, a PLV. Ela sentou, olhou pra mim e falou, mãezinha, sua mãe pode ter alergia à proteína do leite de vaca. Então a gente vai fazer um teste, você vai ficar 15 dias, você vai retirar totalmente o leite da sua alimentação, inclusive traços que ela me explicou, você vai separar panela, você vai separar buchinha, talher. Em você, você também vai mudar a sua alimentação. Ela falou assim, você pretende continuar amamentando? Eu falei, sim. Então você vai mudar a sua alimentação também, vai separar tudo. Creme de pele você vai tirar. Você tem creme da Nivea? Era o creme que eu usava na época. Pronto, agora você não vai mais usar esse creme da Nivea, aquele azul. Você vai procurar um outro para você usar. E daqui 15 dias você volta. Se ela melhorar é porque é PLV. Eu falei, nossa, rápido assim. Daí ela passou uns outros cuidados, porque perguntou outras coisas que a Laura tinha. Assadura, muita assadura, a gente ficava em carne viva a assadura dela, na região do pescoço e na virilha. Era diferente de uma assadura de fralda, tá? É uma assadura mais... A de fralda, ela ficava assim, com os pontinhos em volta, né? Ali onde faz xixi. Agora essa assadura não, ficava assim, em carne viva. Aí ela perguntou pra mim do cocô, só que, gente, o cocô da minha filha sempre foi igual. Sempre teve muco e pra mim aquilo era normal. Aí ela explicou pra mim que não, que o cocô não tem que ter essa gosma no meio, né? Porque a única coisa que os outros pediatras me perguntavam é se saía sangue no cocô dela, e nunca saiu. Então era sempre a pergunta clichê, sai sangue? Então não é alergia alimentar, não é alergia não, então não é o que eu tô pensando. Porque nunca levantaram a hipótese da alergia alimentar nela. Isso me deixa revoltada. Ok, gente, fui pra casa. Gente, em 24... E ela falou pra mim tomar bastante água também pra sair rápido do meu organismo. 24 horas, gente, que eu tirei o leite da minha alimentação, essa bebê virou outra criança. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi minha filha à vontade, minha filha sorrindo, minha filha simpática, calma, que eu fiquei sem acreditar, que eu falava, gente, não é minha filha. E foi uma tranquilidade. Aí melhorou. Então, voltei, depois dos 15 dias, falei, doutora, outra criança. Ela falou, sabia que era PLV. Então, ela me passou esses cuidados, me passou o leite para mim poder pegar no governo, o Nel Kate, e aí ela começou na creche, que aí a história da creche eu conto em outro vídeo. Na creche ela ainda teve algumas reações. Todo mês eu voltava com ela, e mesmo retirando o leite ela não ganhava peso, tá? De jeito nenhum. Então depois de 2 meses, a doutora resolveu fazer um exame, para ver se ela tinha alergia a mais algumas coisas. Então, no exame apareceu, ela fez esse exame
Ela descobriu a alergia dela em julho e em novembro ela pediu o exame e foi quando apareceu o glúten e o ovo. Daí ela falou, então provavelmente ela não tá ganhando peso por causa dessas duas. Graças a Deus ela pediu o exame do ovo antes dela tomar a vacina da febre amarela, tá? Porque ela é muito alérgica ao ovo. Nisso ela ia fazer 1 ano, ela falou assim, quando ela completar 1 ano a gente repete os exames. Aí ela completou 1 ano, repetiu os exames e incluiu no exame a banana e foi onde acusou a alergia da banana. Nisso ela começou a ganhar peso, depois que eu excluí o ovo e o glúten, ela começou a ganhar peso, tá? Mas ainda não engrenava, ela ganhou peso mesmo com a ajuda da nutricionista e depois que eliminou todos os alergênicos. E ela pediu para me esperar ela completar 2 anos para dar peixe para ela, então eu esperei completar esses 2 anos. Com 2 anos eu dei peixe, primeiro eu dei sardinha mesmo em lata, ela ficou pipocadinha aqui assim no glúteo, sabe? Falei, às vezes é o óleo da sardinha, deve ter algum conservante, vou dar tilápia. Dei tilápia, aconteceu a mesma coisa, então ela pediu pra gente dar uma pausa e não dar o leite. Então fechou o diagnóstico dela com alergia a leite, ovo, glúten, peixe e banana, tá bom? Ela já teve melhora de algumas dessas alergias. Foi assim que eu descobri. Ela com 1 ano e 6 meses foi quando, porque ela vivia ali naquela faixinha vermelha do IMC, do crescimento tudo baixo. Com 1 ano e 6 meses ela conseguiu recuperar o peso dela. Ela ainda é magrinha, agora ela deu uma estagnada, né? Ela não é considerada baixo peso ainda, mas ela tá ali na linhazinha que não é muito segura, sabe? Na corda bamba. Então a gente ainda tá... São várias coisas, gente. Ela tem dificuldade para comer, dificuldade para ganhar peso, mas ela já teve melhora de algumas alergias. Eu vou contar tudo isso aqui para vocês, mas não aqui nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas foi isso, gente. Então, se você conhece alguém, ou se você se identifica com essa história, né, que tem uma criança que chora assim, por tudo, e que não tem remédio na vida que cure o choro dessa criança, fique ligado, porque sim, pode ser um sinal de alergia alimentar e o nosso corpo é muito inteligente. Ou quando a criança rejeita leite. Hoje eu trabalho em creche sempre que eu vejo que um bebê está rejeitando leite, eu já fico um pouco desconfiada, porque na minha visão não é normal um bebê rejeitar leite. Não sei se tem embasamento científico isso, tá? Mas quando eu vejo um bebê com baixo peso, com dificuldade de ganhar peso, rejeitando leite, tendo mais dificuldade ali na introdução alimentar, para mim isso é um sinal que alguma coisa está estranha, porque não sabe falar, mas o corpo é inteligente. Então é isso, gente. Nos próximos vídeos eu vou gravar sobre como foi na creche, como as reações dela, como que eu identifico, como foi o processo de cura dela, dessas alergias. O leite também ela tá melhorando, a gente vai começar o processo de reintrodução do leite, daí vai ficar só o ovo e o glúten porque tá altíssimo no exame. Vou mostrar alguns exames dela aqui para vocês terem noção do que o médico pede. Também ela vai, a gente vai fazer um procedimento onde ela vai tomar a vacina da febre amarela, a gente vai para outro hospital aqui, vai ter uma equipe lá perto dela, enfim, vou contar tudo para vocês, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva e acione o sininho. Até o próximo.